Bem, sejam bem-vindos todos vocês que estão se juntando a nós pela live. É claro que todos nós, vocês e eu, preferíamos muito mais estarmos juntos pessoalmente. Mas agradeço por dedicarem o tempo de vocês para passarem isso aqui conosco, então obrigado. Conforme abordamos o que é realmente um tópico importante a qualquer momento, mas parece especialmente agora que esta é uma discussão crucial. E a grande pergunta que nós estamos fazendo aqui é: quem sou eu? Chegamos a isso pensando em termos de dignidade humana como portadores da imagem, mas isso levanta a questão: quem sou eu? Certamente é uma pergunta que está sendo feita agora, já foi feita várias vezes, quando entramos, que nos últimos anos, quando entramos no 21º século, mas na realidade é uma pergunta que nós temos feito ao longo do tempo: quem sou eu? E olha, aquelas palavras iniciais dos magistrados institutos da religião cristã de Calvino, Calvino diz: a soma de toda sabedoria, isto é, sabedoria e sabedoria verdadeira, diz Calvino, consiste de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Então, até Calvino viu o quão crucial é essa questão. Quem sou eu? O quão crucial é essa questão? Eu vou abordar isso com vocês e quero abordar para que vocês possam enxergar onde nós estamos indo ao longo de 3 linhas. Vamos falar sobre a crise da identidade humana ou a crise da dignidade humana. Vamos falar sobre a base da dignidade humana à luz dessa crise. E na maior parte do nosso tempo juntos, eu quero falar sobre as implicações da dignidade humana. Que nós, como portadores da imagem, ao envolvermos outros portadores da imagem, como a dignidade desempenha um papel nisso, e que papel a dignidade desempenha nisso, e como isso nos ajuda. E eu acho que isso nos ajuda o tempo todo, nos ajuda perenemente, mas acho que é especialmente importante agora. Nós podemos ir direto ao ponto e dizer que, fundamentalmente, a resposta a essa pergunta, quem sou eu, a resposta é teológica. E se não dermos uma resposta teológica, na melhor das hipóteses, nós vamos tropeçar. Que na pior das hipóteses, nós vamos fazer mal aos nossos semelhantes. Certamente não queremos fazer isso, mas precisamos pensar nisso, nessa questão fundamental e crucial, pois nós devemos pensar em todas as questões, realmente, teologicamente, e tem uma resposta teológica. Então, vamos pular direto. Essa crise da dignidade humana. Poderíamos voltar ao início da era no Iluminismo e ver que, na era do Iluminismo, havia esse desejo de responder a essa questão: quem sou eu? A parte de Deus, para que, de alguma maneira, desviasse Deus dessa discussão sobre quem eu sou e a minha identidade como pessoa. À medida que nós avançamos no século XX, isso fica ainda mais intenso, esse desengate do vagão para com Deus. E o que nós vemos quando chegamos no início do século XX, a resposta para essa questão é: quem sou eu? Bem, vocês são apenas átomos. Você é simplesmente um estado de um animal altamente evoluído. É a evolução biológica à medida que nós entramos no século XX e que certamente vai ter implicações. Podemos ver essas implicações em termos de filosofia, podemos ver essas implicações em termos de política e politicamente, e podemos até ver isso economicamente, e aquelas forças econômicas que impulsionaram o século XX. Então nós vamos começar com a filosofia, vamos para os existencialistas. Jean-Paul Sartre. Eu tenho certeza de que há uma maneira melhor de pronunciar esse sobrenome francês, mas eu vou dizer apenas Sartre. Ele falou dos seres humanos como paixões inúteis. Paixões inúteis. Mas vale a pena ouvir a citação completa. Sartre diz: um homem é uma paixão inútil. Não faz sentido que nós vivamos e não faz sentido que nós morramos. Você não pode encontrar dignidade humana nessa situação. Uma paixão inútil. Essa expressão, paixão inútil, deveria trazer à mente uma expressão muito mais hedionda, que chegou até nós, e agora nós podemos mudar de marcha da filosofia para a política, e que chegaram até nós no regime nazista. Comedores inúteis. O termo técnico alemão real é Lebensverwirkung. Você sabe o que significa isso traduzido para a nossa língua? Significa: vive uma vida indigna.
Leben vive uma vida indigna. Foi em 1933 que Hitler chegou ao poder e o regime nazista chegou ao poder. Que essa ideia de eugênia e essa limpeza étnica que todos nós conhecemos como resultando ao Holocausto até a Segunda Guerra Mundial, mas em 1933 começou. E começou com os deficientes mentais e os deficientes fisicamente. E é fascinante que o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, seu pai, ele foi um psiquiatra. Na verdade, ele foi um dos primeiros psiquiatras da área e muito respeitado na Universidade de Berlim. E ele recebia esses memorandos que chegavam na mesa dele, do governo, que exigia que os hospitais psiquiátricos entregassem listas de pacientes ao governo. E eles exigiam que os médicos, ao nascer, entregassem listas de bebês com os exames físicos mostrando deficiências. Tudo começou já em 1933. Essa ideia de que o valor de uma vida depende da sua contribuição para a sociedade. E se não pode dar, uma vida não pode dar uma contribuição, eles são simplesmente comedores inúteis. E a vida deles não vale nada. É aí que tudo começou. O Holocausto simplesmente não saiu do vácuo do nada. Ele começou em 1933 e não se limitou apenas à Alemanha. Nós vimos o século XX como um século de guerras contra raças, para exterminar raças. Para exterminar essas raças. Vimos ditadores após ditadores, cometendo genocídios no século XX. Então temos Jean-Paul Sartre dizendo que somos paixões inúteis, temos essa ideia que somos comedores inúteis e podemos recorrer às teorias econômicas do século XX e dessa questão de quem sou eu e dignidade humana, e vemos que o marxismo cobre o globo no século XX, e uma das coisas que o marxismo faz é reduzir todos nós a apenas engrenagens de uma máquina. Então, aqui estamos de novo. No nosso valor é como uma máquina que contribui para uma grande máquina maior. E como nós arrancamos e tiramos a dignidade humana dessas visões de mundo? É praticamente impossível. No seu livro maravilhoso, Hunger for Significance, o Dr. Sproul estava comentando sobre este secularismo que acabou de ultrapassar o século XX e como isso afetou mal a nossa visão de homem. E aqui está o que ele diz: o humanista, o secularista, o humanista é pego em uma contradição de atribuir dignidade a criaturas que vivem suas vidas entre polos sem sentido. Você entende? Você não pode dizer, bem, a vida não tem sentido e a morte não tem sentido e você está apenas sendo uma paixão inútil. Então, de alguma maneira, tenta dizer a dignidade na vida humana. É uma contradição enorme. E à medida que entramos no século XXI, essa crise de identidade humana simplesmente continua. Nós vemos isso nos campos da sociologia. Então, qual é a sua identidade? Bem, escolha uma carta. Então, quais são as cartas que nos dizem? LGBT, essa é a sua identidade. E se você não sabe, que? E há uma enorme confusão sobre quem somos. Essa identidade sexual ou identidade de gênero. Pela primeira vez na história da humanidade, questionamos o gênero como uma construção social. E isso apenas deixa muitas pessoas cambaleando para responder à seguinte questão: quem sou eu? E entramos nessa crise do nosso momento, este inimigo imperceptível que todos nós lutamos contra e em quarentena e mesmo aqui praticando as nossas práticas de distanciamento social. E o que isso aponta para nós? Ou aponta sobre nós? Isso mostra que nós somos frágeis. Isso mostra que somos vulneráveis. Isso mostra que somos finitos. Mostra que somos mortais. Quero dizer, essas são algumas coisas que nós, como seres humanos, nem gostamos de falar. A nossa mortalidade. Eu vou viver para sempre, certo? E a ciência vai resolver, a tecnologia médica vai resolver tudo, e a tecnologia vai resolver todas as nossas limitações, superar todas as nossas dificuldades. Então seremos como isso. E somos lembrados de que somos frágeis como seres humanos.
Então, precisamos de uma resposta teológica para esta questão, esta crise. Uma crise não só apenas de identidade humana, mas uma crise da dignidade humana. Bem, para onde nós voltamos? Podemos ir direto ao início, ao primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1. E chegamos a isso no 6º dia da criação, e que a história tem sido essa, o desdobramento dia após dia, de Deus trazendo ordem, estrutura e preenchendo este amor, esse lugar vazio, sem forma. E chegamos ao 6º dia e lemos isso. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre os pássaros do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis e coisas que se arrastam sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Ele os criou. Na minha Bíblia, eu simplesmente movo uma página e eu chego ao capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Portanto, se você apenas ler alguns versículos, chegará a este. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó, da terra, e Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou uma criatura viva. Em algumas traduções mais antigas é dito uma alma vivente. Você junta esses dois e descobre que o relato da origem da humanidade é inteiramente diferente da origem de todas as outras coisas que Deus fez. Nada mais é feito à imagem de Deus. Esses grandes animais que nós vemos por aí, até os fascinantes animais que são como feras. Eu vi um tatu esta manhã, acho que eles são fascinantes, mas eles não são feitos à imagem de Deus. Nós somos. Não importa o quão fascinantes as criaturas sejam para nós, elas não são a imagem de Deus. E então, que bela imagem no versículo 7. Há uma série de coisas que nós precisamos olhar nisso. Deus formando, ok? A ideia aqui é modelando. Quando os meus filhos eram mais novos, eu e eles fazíamos massinha, certo? Eles brincavam com isso. E nós fazíamos todo tipo de coisas interessantes com essas massinhas. Eu não sei se é porque os dedos eram mais ágeis ou eles apenas tinham habilidades, mas os meus pedaços de massinha sempre pareciam iguais e eventualmente todas as cores combinavam e eram apenas... se amontoavam assim, tipo uma criação. E isso é o que é formado, significa eu formei isso. Mas aqui está o que é modelado, significa, ok? Um antiquado, um artesão habilidoso, em que cada detalhe é prestado atenção com o máximo de habilidade aplicada. Isso é modelar. E esta imagem, sabemos que é um antropomorfismo, mas é um antropomorfismo para enfatizar a intimidade com a qual Deus nos fez. E então é como se Deus se abaixasse e pegasse um punhadinho de poeira da terra e se lembre, neste ponto, isso não é um mundo amaldiçoado pelo pecado. Esta é uma terra abençoada. Esta é uma poeira abençoada que Deus reúne nas suas mãos. A maldição virá, e a maldição se estenderá, ok? Ao próprio pó. Mas não aqui, não em 2:7. Então, Deus tira aquele punhado de pó e o próprio fôlego de suas narinas, e tudo isso é um antropomorfismo, o próprio sopro de suas narinas. E aí estamos nós, sendo material e imaterial, uma alma vivente. Não há outra criatura como esta. Não há outro neste relato fantástico da criação de todas as coisas. Não há nada como o coroamento da criação, da humanidade por Deus. E essa é a nossa dignidade. Anote. Nossa dignidade não é algo que ganhamos ou conquistamos porque nós somos atléticos ou porque podemos alcançar algum status econômico excelente e, portanto, valemos mais do que os outros. Ou alguém que não alcança, ou não ganha, ou não tem, olha, a aparência, o atletismo, as conexões,
e assim os status deles são menores. E de alguma maneira nós temos um status maior. Todas essas coisas que as culturas usam para quantificar as pessoas, para criar categorias, nós e eles, gênero, raça, status socioeconômico, habilidade, profissão, todas essas coisas. Nada disso é a nossa dignidade. Nada disso é a nossa identidade real, ontologicamente. Nada disso é o nosso valor. Nosso valor, nossa identidade e, portanto, nossa dignidade nos é dada. Nós não a merecemos. Deus deu para nós. É dado, é derivado dele. E sendo feito à imagem dele. E existe uma conexão maravilhosa, biblicamente, entre dignidade e glória. E o Dr. Sproul menciona isso neste livro dele. Ele fala sobre a expressão que alguém que você não gosta, como você está sendo tratado, pode dizer: essa pessoa me leva com leveza, ok? Ou eles me tratam com leviandade, ok? Bem, você sabe que o que significa glória? Kabod, a palavra hebraica significa peso, gravitas, pesado. Não é interessante? Quando pensamos que não somos respeitados ou não recebemos dignidade, achamos que fomos tratados com leviandade, fomos considerados levianamente, não fomos tratados de forma medida, de substância, de um alto valor, de um grande valor. Existe uma conexão entre dignidade e glória. E a dignidade que está presente na imagem de Deus é um testemunho, um indicador, uma evidência para a glória do Criador. Assim como tudo o que Deus fez é um testamento do seu ser e da sua glória. Mas há algo especial sobre ser humano e seres humanos. Então, não se engane, essa pergunta, quem sou eu? Você não pode responder sem Deus na Bíblia. E a resposta é simplesmente essa. Quem é você? Você é feito à imagem de Deus. E sendo feito à imagem de Deus, você tem dignidade. Então precisamos reverter isso, não é? E precisamos dizer que cada pessoa com quem nós interagimos é feita à imagem de Deus. Cada ser humano com quem nós nos relacionamos, eles merecem uma coisa de nós: respeito. Porque eles têm dignidade. Porque eles são feitos à imagem de Deus. Não importa a idade, o status socioeconômico, o gênero, a raça, se eles se parecem conosco ou não, quer pensemos que eles são dignos ou não, com base no nosso sistema local de estratificação, eles são a imagem de Deus. Então, falamos sobre a crise da identidade humana, e essa crise está conosco. Estamos sempre fazendo essa questão, essa pergunta: quem sou eu? Ao falarmos sobre a crise, falamos sobre a base da dignidade humana, e a base da dignidade humana é de fato a imagem de Deus. Significa que é derivado, foi dado, não foi conquistado, não foi alcançado. E Deus, na sua criação de nós, e como o relato bíblico se desenrola, demonstra um envolvimento íntimo conosco, suas criaturas, e um desejo de ter comunhão conosco. Bem, vamos pensar nas implicações disso. Já mencionei algumas, mas gostaria de apresentar 5 implicações da dignidade humana. E a primeira é simplesmente isso. E conversamos sobre isso, mas eu só quero enfatizar de novo. E isso é que cada ser humano tem valor. Não há nenhum comedor inútil. Não há Lebens unworthy. Leben. Não existem vidas que não valham a pena. Cada ser humano tem valor. Isso tem que ser a pedra angular da nossa visão de mundo, tem que ser a pedra angular da nossa ética. E agora você pode enxergar porque há tanta confusão por aí, porque há tantas éticas más, e até mesmo leis más que estão por aí, porque não estão baseadas em nenhuma verdade ou realidade para abordar essa questão fundamental da dignidade humana. Mas de uma perspectiva bíblica, de uma cosmovisão bíblica, nós devemos valorizar cada pessoa. E, em segundo lugar, temos direito à vida. E foi este documento maravilhoso, algumas centenas de anos atrás, que consagrou politicamente
esta ideia de que nós somos dotados de direitos inalienáveis do nosso Criador. E um desses direitos inalienáveis é o direito à vida. Você entende? Isso é muito rapidamente nas páginas de Gênesis. Logo após Adão e Eva serem expulsos do jardim, Caim mata Abel. Que coisa hedionda tirar uma vida humana. Porque as vidas são a imagem de Deus. E, portanto, existe um direito fundamental à vida. Nós precisamos defender isso. Nós precisamos ver isso como tecido na própria ordem criada em si mesma e com base para todas as nossas interações sociais e todos os nossos sistemas governamentais. Deve estar lá e nós devemos lutar por isso. E não apenas o direito à vida, para as pessoas que nós consideramos dignas, para todos. É fascinante como você pode julgar uma cultura pela maneira como ela trata os fracos e os marginalizados da sua cultura. E os indefesos. Então temos os dois espectros, não é? Temos o nascituro e o velho. E temos esses atos hediondos de aborto e de eutanásia. E devemos, como cristãos, lutar pelo direito à vida. Não apenas pelo produtivo. Não apenas para aqueles com status. Todas as vidas têm direito à vida. Nós devemos lutar por isso. Em terceiro lugar, então valorizamos todas as vidas. Enfatizamos o direito à vida, lutamos por ela. Em terceiro lugar, é o respeito. Muito fascinante. Este versículo sobre o qual falamos para a apologética, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. E Pedro nos ordena, esteja pronto para dar uma resposta a qualquer um que pedir a esperança que está em nós. Então ele continua a dizer assim, ainda assim faça-o com gentileza e respeito. E isso é fascinante. Se você voltar a 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, Pedro diz que é assim que você deve abordar a Deus, a mesma palavra, mas ali está traduzida como temer a Deus. Teme a Deus, honra o governante, o imperador, que é a palavra fobia, a palavra grega medo. No final do versículo 15, no final do capítulo 3, versículo 15, a palavra traduzida como respeito é a palavra grega phobon. A mesma atitude que nós devemos ter para com Deus, temor e reverência, devemos ter com os outros homens e outras mulheres. Por quê? Porque eles são feitos à imagem de Deus, você entende? Mas apenas respeito fundamental. Foram os pôsteres de direitos civis. Olha, eles eram tão poderosos, eles apenas tinham uma mensagem simples. Eu sou um homem. Parte disso era aquela cultura sulista onde até mesmo crianças brancas podiam se referir a um afro-americano idoso como um menino. Que humilhante. Você fala sobre tratar alguém com leviandade, ok? Mas também é uma maneira de dizer, sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Nós devemos tratar uns aos outros com respeito. Olha, e isso é tão verdade quando entramos nesses tempos de crise, você já viu, tudo começa onde todos estão trabalhando juntos e se preocupando, com cada um com o outro, e talvez até mesmo sendo um pouco altruísta enquanto interagem entre si, assim, você sabe, não vou comprar as 4 caixas de água, só comprarei 2 e deixarei as outras 2 para o próximo, ou vou levar uma caixa de água, mas com o passar das semanas, as coisas ficam um pouco tensas, não ficam? E começamos a ficar um pouco egoístas, e nós começamos a esquecer que nós precisamos respeitar uns aos outros. Então, nós entramos nisso. Vamos lembrar o que significa tratar outros portadores da imagem com dignidade. Isso significa ter respeito pelas pessoas. E não apenas pessoas, posso dizer de novo, não apenas pessoas que se parecem conosco. É fácil para nós fazer isso. É difícil para nós fazer isso com pessoas que não parecem com nós. Mas nós devemos respeitar. E podemos voltar ao contexto de 1 Pedro por apenas um segundo
Este é um contexto de pessoas que estão perseguindo esses cristãos. Esta é a cultura greco-romana, que é diametralmente oposta a tudo do cristianismo e da ética cristã. E Pedro disse, vocês têm que ser gentil com essas pessoas. É difícil ser gentil com alguém que está te perseguindo e querendo te pegar, não é? E então ele diz, com reverência. Isso é difícil, mas é o que nós somos chamados a fazer, porque nós somos teólogos. E se entendemos as pessoas teologicamente, é assim que nós vamos tratar elas. Bem, temos o valor da pessoa, o direito à vida, o respeito pelos outros, e aqui está a quarta coisa, implicações da dignidade humana. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Em agosto de 1527, a peste bubônica, a peste negra, atingiu Wittenberg. Olha, surgiu em meados de 1300, ratos infestados de bactérias. Não é interessante? Não foi até 1918 que eles realmente descobriram a bactéria que causou a peste bubônica em 1350. E durou vários anos, por volta de 1350, e então acabou. Mas voltou em ciclos. E voltou ao longo de 1400 e em 1500 e mesmo em 1600 a praga voltou. E uma dessas ocorrências, em 1527, a peste negra veio a Wittenberg. John the Steadfast ordenou o fechamento da Universidade de Wittenberg. Ele enviou o corpo docente para uma cidade próxima onde não havia aquela peste. Lutero ficou. Claro que sim. Este é Lutero. E mais tarde ele escreveu um pequeno panfleto. Se alguém deveria fugir de uma praga mortal. Era uma grande questão na mente de todos e passou por 10 repressões muito rapidamente, então cerca de 5 ou 6 outras impressões um século depois, quando a peste surgiu. Lutero disse muitas coisas ali. Está cheio de todos os tipos de conselhos práticos. Ele fala de construir hospitais, fala de como cuidar de pessoas, fala até mesmo sobre fumigar a sua... Ele fala de fumigar a sua casa, fumigar seu quintal, fumigar a rua. Não tenho certeza de como era a fumigação na década de 1520, mas o que quer que fosse, Lutero era um defensor disso. Mas deixa eu ler isso para vocês rapidamente. Lutero diz, portanto, veja só, pedirei a Deus misericordiosamente que nos proteja. Não é uma ótima resposta? Não deveria ser a nossa primeira resposta neste momento? Pedir a Deus misericordiosamente que nos proteja? Aí eu vou fumigar. Veja aí, ele gosta de fumigar. Então eu vou fumigar, ajudar a purificar o ar, vou lidar com os meus remédios e tomar eles. Ok? Seja prático. Devo evitar lugares e pessoas onde a minha presença não seja necessária. Ele está praticando o distanciamento social, Lutero, um homem à frente do seu tempo. E não ser contaminado, e assim, porventura, não infectar e contaminar outros, e assim causar a morte deles, como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, com certeza Ele vai me encontrar. E eu fiz o que Ele esperava de mim, e por isso eu não sou responsável pela minha própria morte, ou a morte de qualquer outra pessoa. Então pegue isso. Se o meu próximo precisa de mim, no entanto, eu não devo evitar um lugar ou uma pessoa, mas ir livremente. Veja, esta é uma fé temente a Deus, porque não é impetuosa nem temerária, e não tente a Deus. Por isso, confiamos em Deus para proteção misericordiosa, somos sábios e cuidadosos e praticamos uma boa higiene e todas essas coisas que somos instruídos a fazer. E amamos o próximo. Essa é a batida que Lutero dá ao longo deste tratado. Ame o seu próximo, ame o seu próximo, ame o seu próximo. Por quê? Bem, nós somos ordenados. E o seu próximo é a imagem de Deus. Você quer servir a Deus? Sirva o seu próximo e você estará servindo a Deus. Você quer amar a Deus? Seja amoroso, ame o seu próximo e você estará amando a Deus. Ok? Então, não podemos argumentar com a sabedoria de Lutero. Então, valorizamos a vida, enfatizamos, lutamos pelo direito à vida, respeitamos cada indivíduo com quem entramos em contato, amamos nosso próximo e, por último, lembramos da nossa missão. É muito fascinante, o Dr. Sproul, ele disse uma vez, parte da singularidade
do ser humano na corrida é uma missão que nós recebemos de Deus para sermos seu representante para o restante da criação, para refletir o próprio caráter de Deus. Que nós, a imagem de Deus, nós refletimos a imagem de Deus. O que nós devemos fazer? Todos nós devemos fazer isso. Ensinar as pessoas quem Deus é. E ao tratarmos aos semelhantes com dignidade, estamos ensinando as pessoas quem Deus é. Então, implicamos todos os nossos esforços para lutar pela dignidade dos nossos companheiros portadores da imagem. Nós mostramos amor e respeito. Dizemos a eles: vocês são feitos à imagem de Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso Deus, o Deus misericordioso, o Deus soberano, o Deus santo te fez à sua imagem. Dizemos a eles que estamos caídos e que somos pecadores e que vivemos em uma maldição de pecado no mundo. A imagem está manchada. Adão caiu e nós somos pecadores. Mas também dizemos a eles que Deus enviou seu Filho, a imagem que veio mostrar a glória de Deus. Ele veio para nos mostrar o Pai. Agora carregamos a imagem caída de Adão e, portanto, somos pó para o pó. Mas aqui está a boa notícia. Pela fé somente, em Cristo somente, carregamos a imagem de Cristo. E nós somos transformados, não o pó em pó, mas de glória em glória. E essa é a nossa missão, proclamar o Evangelho das boas novas aos nossos companheiros portadores da imagem do pó, para que possam ser transformados de glória em glória. Vamos orar. Pai e nosso Deus, o que é o homem? O Senhor colocou a sua glória sobre nós, o Senhor nos fez a sua imagem, que possamos tratar os nossos semelhantes, portadores da imagem, com toda a dignidade que o Senhor lhes conferiu. E é tudo para a sua glória. Nós oramos. Amém.